Que raios é o produtor rural pessoa física, então? O que define, de fato, quem é o produtor rural pessoa física? E aí a gente tem um monte de legislação, gente. Eu vou trazer algumas aqui. O primeiro conceito que eu gostaria de destacar vem da legislação que define quem é o empregador rural. Olha, gente, que coisa engraçada. Considera-se empregador rural, para efeitos dessa lei, a pessoa física ou jurídica, ou seja, CNPJ ou PF, então não definiu nada. Proprietário ou não, ou seja, ele pode ser dono ou não da terra, ele pode ser um arrendatário, ele pode ser um parceiro. Mais uma vez, isso não definiu nada para a gente. Que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário. De novo, gente, permanente ou temporário, não definiu nada para a gente. Ou a atividade é permanente ou ela é temporária, não tem como ser diferente. Mas o aspecto agroeconômico é o que define. Olha, e outro ponto que é o final, através de preposto ou diretamente com auxílio de empregados. Então, gente, se a gente for ver todas essas definições, todas essas particularidades que a lei traz, ela traz um arroz com feijão, olha, PF ou CNPJ, proprietário ou não tem como a pessoa ser outra coisa. Ela é proprietária ou ela não é. Mas só que o grande aspecto, o grande conceito que a gente realmente tem que pegar desse dispositivo legal é a atividade agroeconômica. Mas que raios é a atividade agroeconômica? A gente entra em outro problema. A atividade agroeconômica, ela é aquela que ocorre de exploração e estabelecimento agrário. São aquelas atividades que são agropecuárias, são agricultura e pecuária, na verdade, e algumas outras, até a industrialização primária, de acordo com o próprio dispositivo, que está no decreto 73626 de 74, que é aquela industrialização mais artesanal, aquela que realmente não altera a substância do produto. A sociedade que eu trabalho é pessoa física, e cada fazenda tem proporções diferentes entre sócios. Para fazer a divisão, tudo isso é complexo demais. E um ponto interessante nisso é até a legislação do novo livro caixa do produtor rural, para quem tem um faturamento acima de 4,8 milhões por ano, que vai dificultar um pouquinho mais essa divisão. E isso é muito legal também, porque essa divisão envolve um aspecto do estado onde você está. Minas vai ser diferente de São Paulo, que provavelmente vai ser diferente do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Pará. Então, gente, a atividade agroeconômica, a gente passa para outra definição, que é de imóvel rural. O que é o imóvel rural? De acordo com o Estatuto da Terra, que está no artigo 4º, inciso 1º, é aquele que se destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Ele traz algumas definições a mais, né? E se a gente for dar uma olhadinha, quando ele fala em extrativa aqui, tem até uma crítica que eu acho muito interessante, que é da Giselda Hironaka, que é uma grande familiarista, inclusive, que ela fala que a atividade extrativa ela não pode ser considerada uma atividade agrária, porque, basicamente, não tem a interferência do homem. O homem só vai lá e colhe os frutos. Então, a gente até entra nas questões das teorias que tem a acessoriedade, a teoria agrobiológica, a teoria da agrariedade, que eu acho que a gente não dá para discutir aqui, o tempo é muito pouco. E também um outro aspecto também que não vai delimitar essa situação é a questão, basicamente, da localização. Se a gente for lá no decreto 55891 de 1950, ele fala que o imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, em perímetros urbanos, suburbanos ou rural dos municípios, que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Pessoal, vocês vão perceber que a gente tem realmente uma mescla de legislações, uma mescla de dispositivos, e a gente teve uma técnica legislativa muito ruim. Muito ruim em que sentido? Em alguns momentos vocês vão ver que a gente vai falar de atividade agroeconômica, em alguns momentos a gente vai falar de atividade rural, em outros momentos a gente vai falar de atividade agrária. E o legislador, ao que se parece, ele sempre tenta falar em todas essas, usando esses conceitos para a mesma coisa, que no caso seria a atividade agrária. Ele basicamente tenta trazer isso. Só que ele não utiliza nenhuma estratégia que a gente possa fazer isso. Como que ele faz isso, gente? Ele não usa nenhuma teoria, ele não usa requisitos que possam ser preenchidos. Ele faz isso da cabeça dele. Ele faz isso da maneira mais difícil, e da maneira mais desorganizada, e da maneira mais difícil de se atualizar possível, que é de maneira taxativa. Então, se a gente for olhar o que é atividade rural, na Lei 8.023, ele vai falar, olha, considera-se atividade rural. Beleza. A agricultura, legal, agricultura. A pecuária, o inciso 2, o inciso 3. A extração ou exploração vegetal e animal, mesmo com a crítica da Giselda, olha, o legislador trouxe que é uma atividade rural. Então, a gente vai considerar uma atividade rural. O texto legislativo prevê expressamente que a extração e a exploração vegetal
ela é uma atividade rural. E olha o inciso 4, a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, serinocultura, piscicultura e outras culturas animais. Gente, isso não é pecuária? Ou seja, ele falou no inciso 4 o que ele falou no inciso 2, só que ele detalhou o inciso 2 no inciso 4. Olha a dificuldade que é isso. Ele trazer de maneira taxativa o que é essa atividade rural. E ele ainda traz um pouquinho falando sobre o aspecto industrial. Olha, a transformação de produtos decorrente da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto em natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na sua área rural explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento de leite, assim como mel, suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação. Gente, o que é embalagem de apresentação? E, de novo, olha, ele usa como exemplos, ele usa termos como tais como, olha, tais como mel e suco de laranja, assim como mel e suco de laranja. Ele usa tipos de industrialização que ele entende artesanal. A pasteurização, ele não traz elementos para que a gente consiga configurar isso. E outro ponto, gente, equipamentos e utensílios usualmente empregados na atividade rural. Gente, não sei se vocês já foram em fazenda. Eu sou produtor rural e, assim, na fazenda a gente tem de tudo mesmo. Todo tipo de equipamento que você imaginar tem lá, porque um dia serve, como eu diria a minha avó, e realmente serve, porque lá são diversas características e diversas dificuldades que ele enfrenta, e ele tem que ter suprimento para aquilo. Então, como que eu posso caracterizar com os instrumentos utilizados na atividade rural? É um leque muito aberto. Então, qual que ele peca para mim nesse dispositivo? Ele usa de forma taxativa o que seria essa atividade rural, ele fica repetindo em algum dispositivo o que é o outro dispositivo, e ele ainda usa no fim assim, e outras culturas animais, no caso inciso 4, para definir a pecuária. Mas se é pecuária, são culturas animais. Então, a gente tem uma questão muito nebulosa em quem é o produtor rural pessoa física. E aí, sabe quem que vai salvar a gente? Quem que vai trazer um conceito mais conciso, um conceito mais delimitado, um conceito mais isento, um conceito mais simples? O inimigo do produtor rural, o inimigo número 1, que é a Receita Federal. Olha, ele lá na Instrução Normativa do Imposto de Renda, no artigo 165.2, traz o seguinte: produtor rural pessoa física é aquele que é a pessoa, é o produtor rural, no caso, a pessoa física, é a pessoa física, proprietária ou não, olha, ele está traduzindo de novo, que explora ou não a atividade agropecuária ou pesqueira em caráter permanente ou temporário. Então, olha, ela já envolveu aquele artigo 2 da Lei 8.023 quase todo em atividade agropecuária, ao invés de ficar dando exemplos. Olha, que explora em caráter permanente ou temporário, ok, produtor rural realmente não é assim, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, beleza, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Por quê, gente? A Lohane adora, safrista. Ela definiu de maneira mais concisa o que é. Só qual que é o problema da Receita, gente? Ela traz o rol mais amplo possível. Para ela é um benefício ela trazer o rol mais amplo possível. Sempre é. Mas a Receita ela traz de uma forma mais abrangente possível o que é o produtor rural pessoa física, justamente porque ela quer que a maior quantidade de pessoas seja um produtor rural pessoa física.